Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de começar uma série de vídeos sobre o Dockerland, né, o mundo dos containers e direcionado prioritariamente para o Docker, tá? Essa, essa série de vídeos é para complementar nossa trilha sobre virtualização em containers, né? E a ideia é inicialmente apresentar o mundo do Docker, né, dos containers, né, apresentar a ecologia do ambiente do Docker, né, quem são as partes envolvidas, quem são os projetos associados e discutir os conceitos elementares, né, do mundo do Docker. Tem bastante carga conceitual para quem nunca viu, né, para quem é uma novidade, parece algo complexo, mas à medida que a gente vai se expondo a esse ambiente, né, do Docker e dos containers, a coisa vai fazendo mais sentido. Aí você vê que é uma ferramenta, né, um ambiente hoje que é fundamental para a gente trabalhar com a administração de redes e sistemas. É quase que uma necessidade que veio sendo atendida pela demanda da área por vários anos, né, veio sendo construída até que chegou num ponto bacana de estabilidade. Então a gente vive numa época boa de pegar muita coisa já preparada para a gente trabalhar, né? Então facilita a nossa vida, faz com que a gente trabalhe muito mais profissionalmente do que se a gente fosse fazer como a gente está fazendo lá no Bare Metal, né? No entanto, o conhecimento que a gente construiu lá em Bare Metal, né, fazendo na mão, interagindo com o sistema como ele é simplesmente fundamental, né? É um pré-requisito. A gente não teria nem condições de entender muito bem como é que isso aqui funcionaria se a gente não tivesse tido a exposição inicial lá no Bare Metal, né, na unha. Então, a gente vai também cobrir uma parte sobre interação pela linha de comando, né? Baixando as imagens, instanciando containers, identificando elementos conceituais na prática. Isso aí vão ser vídeos separados, tá? E esse vídeo inicial eu vou focar nos conceitos chave. Okay? Então, o que é, né? Então, sempre gosto muito do 5W1H, fazendo as perguntas, né? Questionando o que a gente aprende. Então, o que é Docker, né? Quais são os conceitos chaves? Né? A própria ideia do Docker, ela é, né, um produto, uma plataforma que vai fazer virtualização. Assim como a gente viu as VMs, né, as máquinas virtuais, eles vão entregar alguma forma de virtualização. Então, a gente está trabalhando no nível de sistema operacional, né, para entregar, nesse caso do Docker, né, qual é a ideia dele? Que a gente empacote, que a gente transforme um serviço inteiro, né, um determinado serviço que a gente está trabalhando em algo isolado, cujo nome é container. Justamente a ideia de container é você ter um ambiente isolado com softwares, bibliotecas que estejam, né, incluídos aí num lugar só, né, agrupado ali. Então, esse isolamento que a gente vai prover, né, ele é uma das premissas fundamentais. Então, se a gente já tinha isolamento com as VMs, né, que ainda continua tendo, como é que seria com o container? Né? O container tem a mesma ideia do isolamento, né, só que ele é mais leve, né? Ele consegue fazer uma implementação mais leve justamente porque ele não virtualiza o SO inteiro. Né? Então, como a gente viu em outro vídeo, a gente não tem a virtualização do SO inteiro, que requer algumas chamar a atenção a alguns pontos, alguns detalhes que eu vou estar fazendo nesse vídeo, justamente com essa diferenciação na prática, né, para enxergar ela na prática. Então, os objetivos são, primeiro, né, mais uma vez, isolamento. Então, a gente ter os processos isolados, ter os containers isolados, isso significa ter o seu mundo ali separado em termos de rede de armazenamento, né, de storage, e a própria instanciação, né, a própria criação daquele ambiente acontecer como se fosse, né, em termos práticos, é como se fosse uma máquina virtual separada, né, só que ele é uma máquina virtual mais leve, compartilhando o próprio kernel do sistema hospedeiro. Né. A gente consegue também ter bastante automação. Vocês vão ver que, se expondo ao Docker, a gente vai ter bastante redução de trabalho manual, ou seja, tudo aquilo que a gente ia fazer muita coisa na mão, né, de gerenciamento e de configuração, aquilo se torna não só automatizado, né, ele se torna planejável, né, muito mais organizado quando a gente vai de fato utilizar, vai implementar uma solução com Docker. E
foco também, né, o objetivo deles foi gerenciamento, né? Então, tanta coisa que a gente fez ali na mão, a gente vai fazer dentro do Docker e muito mais organizado, né? Muito mais automatizado, como a gente vai ver. E a leveza, né? Quando comparado às VMs, o container ele é bastante leve, né? Justamente por compartilhar parte com o sistema hospedeiro. O outro conceito-chave é o de imagem, pessoal. O que é imagem no Docker? Né? É uma das primeiras coisas, né, importantes. Eu acho que é legal remeter a um conhecimento prévio da gente, que é o de classe. Né? Se a gente olhar a ideia de classe, né, na orientação a objetos, você especifica, né? Você determina um modelo, né, do que vai se tornar no futuro um objeto, quando a gente instanciar. Né? Então, a imagem ele é um esqueleto e ele inclui, de fato, um SO. Minimamente ele inclui, né? Se a gente olhar a nossa referência, né, para diferenciar um container de uma máquina virtual, veja que a gente tem, enquanto, né, na virtualização tem toda a instanciação de um sistema separado, né, gerido pelo hypervisor, no container a gente não tem, né, a gente tem um sistema operacional hospedeiro, né, hardware por baixo, e o Container Engine, né, o motor do container, basicamente é um daemon, como a gente vai ver aí na prática. Né? E as aplicações que rodam, né, seriam os serviços, um ou mais, eles estão sempre partilhando bibliotecas e aplicações que são ligadas a um determinado ambiente de um SO. Né? Uma distribuição Linux, por exemplo. Né? Então, todo container, a gente não pode se confundir com relação a isso. Né? Basicamente, ele roda um SOzinho, só que um SO em termos daquelas dependências de bibliotecas, né, e que estão ligados a um determinado pacote, né, um determinado serviço que a gente vai utilizar. Ok? Então, essa solução ela meio que contrasta com a virtualização, porque ela procura melhorar, né, trazer, agregar o melhor dos dois mundos aí. Né? A gente ter uma forma de visualização, mas que não pese tanto, né, e a gente consiga ter isolamento aí entre os ambientes, tá? Então, a gente vai ver lá, né? Quando a gente for olhar o que é que existe de imagens, né? A gente vai ver que tem para Ubuntu, tem o Alpine, que é uma distribuição bem mínima, né, do Linux, bem reduzida de recursos, mas que a gente pode tanto instalar isso isoladamente, quando um determinado pacote, uma determinada imagem, a gente vai puxar ela, vai utilizar ela, ela pode vir junto com esses pacotes já. Ela foi construída a partir de uma herança, mais uma visão aí que a gente pode estabelecer. Eu posso ter uma imagem e a gente pode herdar essa imagem e aumentar ela, né, incrementar ela com alguma coisa. E na verdade isso a gente já fez, né? Lá no vídeo anterior a gente criou imagem separada do Catará, por exemplo. Então nada mais do que fazer aquilo, né? A gente pegou uma imagem do Catará, instalou os serviços de rede, por exemplo, o Nginx, instalou, acho que a gente instalou também um logger, né? O RSysLog. Então tudo isso foi em cima de uma imagem original que a gente estendeu e criou uma imagem própria. Né? E as imagens elas podem estar armazenadas localmente ou remotamente, como a gente vai ver. Então, no caso, a gente fez uma imagem local, né, e começou a trabalhar com ela a partir do Catará. Então, como o Catará já né, baseado no Docker, né, a gente já experimentou muita coisa mesmo sem ter o conhecimento claro sobre isso, mas né, isso não é tão importante. É importante a gente começar a construir em cima do que a gente vai experimentando. Né? Então, chequem bem a imagem, a ideia de imagem, né, o conceito de imagem, porque ele é fundamental para a gente compreender como é que o Docker funciona. E a ideia de container é justamente pensar como um objeto. Né? Se eu tenho uma imagem, eu instancio ela e crio um objeto. Né? Eu crio uma classe, né, e depois eu crio um objeto dela, assim como eu crio uma imagem e depois eu crio um container dela. Né? Então, a gente instancia a imagem e o container vai ser ela rodando, né? Rodando da memória do computador, do seu PC ali. E prover todas as propriedades já previstas no Docker, né? No projeto do Docker. Por exemplo, o isolamento total, né? A ligação entre redes virtuais. Então, assim como a gente tem nas VMs também, né? Tem muitas formas de a gente conectar esses ambientes virtualizados para trocar pacote um com o outro. Isso é fundamental, né? A gente conseguir fazer isso.
E aí outra entidade, né, outro conceito fundamental de registry, que é basicamente o quê? Ele é um modelo de repositório, só que de imagens, certo? Você joga imagens inteiras num repositório desse. O registry é representado pelo Docker Hub, né? Se a gente for olhar aqui, o Docker Hub, ele é um ambiente que armazena uma série de imagens, né? Ele é o repositório público, é o registry público do Docker, né? Então tem tanta coisa aqui, ó, por exemplo, Ubuntu, MySQL, HTTPD, BusyBox, Postgres, MariaDB. Isso já são tudo imagens preparadas previamente por uma comunidade, né? Docker é um projeto de código aberto e a gente consegue buscar, inclusive, né? Eu estou preciso, né? Instalar um Nginx, e aí? Tem imagem dele? Tem, atualizado, ó, 17 horas atrás. Assim como tem imagens customizadas com alguma coisa específica, né? Tem o meio mundo aqui de coisas que a gente necessitaria, né? Então, baseado na nossa necessidade, a gente vai buscar, né? E bastaria, né? Depois só instalar essas imagens, né? Baixar e instalar, utilizar elas como containers previamente. Esses modelos a gente já viu, né? A gente viu o apt, repositórios, então tudo isso é algo muito similar, né? Em outros projetos que a gente já tinha visto antes. Então, a ideia central é o que, né? A gente tem um gerenciamento das dependências, né? E tem uma referência central de tudo que está dockerizado. Então, o registry é importantíssimo para a gente compreender e ter uma visão geral de como é que o Docker trabalha, né? Então, ele sempre vai fazer referência a esse cara aqui, que é onde tem os repositórios remotos, né? E onde tem as imagens já pré-construídas, pré-configuradas. Okay? Então é importante manter isso em mente, o registry. E a ideia de volume, o que é o conceito de volume? A ideia é ter persistência, né? E aí, uma vez que eu instancio os containers, onde é que vão ficar armazenados os dados que eles vão, né, gerar ou a gente vai precisar trabalhar dentro dele, né? Como é que ele vai poder, por exemplo, interagir com o ambiente real, né? Como o SO hospedeiro. Então, a ideia de volume dentro do Docker é justamente pensando no aspecto de armazenamento, né? Então, assim como o clássico modelo de von Neumann, né, pessoal? Se a gente tem uma máquina virtual ou um container, o que seja, a gente está lidando com o quê? Processamento, armazenamento, né? Em memória RAM ou memória física HD externa, né? Só que isso tudo está virtualizado, né? Processador, o armazenamento, né? Entrada e saída, tudo isso é virtualizado. Então não perca a sua referência teórica, é a mesma no fundo, né? Isso aqui a gente evoluiu, né, no decorrer de anos de trabalho, muita gente trabalhando, né? A gente tem a honra de estar vivenciando algo assim, né? Lidando e trabalhando com algo assim. Mas veja que originalmente é o modelo de von Neumann aqui, não deixa de ter, né? Rede, volume, isso é armazenamento, entrada e saída, né? Então a gente está fazendo isso, mas criando uma virtualização em cima, né? Então a gente virtualiza volume, virtualiza redes. Então são conceitos simples, mas extremamente poderosos e aplicados em contextos diferentes. Okay? Então outra questão, né, conceito central do Docker é a ideia de networks, justamente o que? Lidando com o aspecto de como as redes entre os containers vão atuar, né? Então ele mesmo já cria redes automaticamente, né? Quando a gente está lidando com um container, uma imagem já pronta que a gente baixe e instancie, já pode vir junto, ou a gente pode criar mesmo, né? Fazer uma comunicação entre containers. Então, se eu tenho vários containers rodando, como é que eles se comunicam, né? Como é que eu troco informações entre eles? Como é que eu compartilho informações entre eles? Então, a ideia de networks dentro do Docker provê isso, né? O conceito foi bolado em cima disso, ok? Então, gente, basicamente são esses conceitos fundamentais, ok? Mantenham, né, claramente aí, verifiquem se está claro aí a ideia inicial de que um ambiente como o Docker, né, um ambiente de container, ele trabalha redes, volumes, né? O registry, que é uma entidade central onde a gente vai puxar as imagens, né? As imagens são instâncias de containers, né? E os containers vão morar, né? Vão vivenciar aí a experiência dele em memória, né? Em memória RAM, podendo utilizar, né, armazenamento
persistente através de volumes, né, que fica no HD. Né? Então, toda a ideia do Docker, né, os conceitos-chave são em cima disso, né, de imagem de container do próprio registry. E isso espero que tenha ficado relativamente claro aí para vocês, ok? Se a gente ainda tem alguma dúvida, isso possivelmente vai clarear mais quando a gente estiver fazendo, né? Tendo a experiência de implementar, de experimentar isso, né? Mas a gente tem que ter esse arcabouço, né, conceitual para a gente sempre voltar, né? E voltar, né? Experimentar visão de peixe, visão de pássaro, né? Quando a gente estiver implementando, ter essa visão mais geral, né, do que é efetivamente o que a gente está trabalhando, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abração.